Meu nome é Eurico Novi e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o aquecimento das abelhas sem ferrão nesse inverno. É o seguinte, eu uso geralmente uma caixa de isopor de 1 litro, dessas de carregar vacina, que você consegue comprar em farmácia. Eu uso areia dentro dessa caixa envolvendo 3 resistências elétricas, que eu vou mostrar para vocês, e um cabo elétrico que eu vou ligar na tomada, né? Esse cabo entra dentro da caixa, mas na entrada da caixa ele passa por um termostato que vai manter a temperatura dessa areia entre 20 e 30 graus, ok? Então vamos lá, eu vou tirar a areia para vocês verem como é que é por dentro. Olha, então aqui dentro, estava envolvido na areia, nós temos a resistência. Ó, um fio que vem da tomada vai direto em um condutor, que é esse condutor aqui, e o outro fio, ele entra primeiro no termostato, aqui está o termostato, ó. Ele entra primeiro no termostato, ó lá, ó. Ele entra no termostato, aqui está o termostato, sai do termostato e vai no outro polo elétrico. Entre esses dois polos elétricos, a fase A e o neutro, você tem os resistores. Esse resistor é o 4 cassete de 5 watts. Então, como eu ligo eles dessa maneira, eletricamente eu falo que eu ligo em paralelo. Então, eu tenho a soma das potências de cada resistor. Ou seja, 5 watts mais 5 watts mais 5 watts dá 15 watts. Ok? Então vamos recapiturar. Ó, eu tenho o cabo elétrico que tem 2 fios. Esse cabo elétrico entra na caixa, né? Olha aí, ó, ele entra na caixa. De um lado de um polo ele vai ele vai no condutor elétrico, tá? Do outro ele passa pelo termostato que mantém a temperatura que fecha o contato com 20 graus e desliga com 30, mantendo a temperatura na caixa de abelha, dentro da caixa de abelha, em torno entre 20 e 30 graus. Ok? Então é muito simples. Na hora de fazer a montagem, eu coloco areia no fundo até metade. A areia tem que ser bem seca, eu já falei, por causa dos contatos elétricos. Tá? Lembrando vocês que esse fio, né, elétrico tem que ser isolado, tá certo? De um lado e do outro. E depois que tiver na metade da areia, eu cubro essa resistência com areia. Qual que é a função da areia? Bom, a primeira função da areia é que se ela não tivesse aqui, essa resistência, essas peças de resistência, elas iam aquecer para uma temperatura muito alta e se encostasse no isopor, poderia queimar o isopor. Tá certo? Então o que acontece? Eles vão aquecer a areia lentamente e assim que esse termostato constatar que a temperatura está em 30 graus dentro, 30 graus dentro da outra caixa de isopor que eu vou usar, onde está a caixa de abelha, ele vai desligar. Então a areia fica com a caloria que ela assimilou, né? E fica muito tempo sem precisar aquecer de novo. Mas de toda maneira, se precisar durante a noite, ela vai aquecer de novo. A temperatura vai subir no meio da areia, não vai queimar o isopor e quando chegar fora da areia, aqui a 30 graus, ele vai desligar. Então, na caixa de abelha, a temperatura fica variando entre 20 e 30 graus. É isso aí. Um abraço.